Fala rapaziada, beleza? Professor Herbert aqui mais uma vez. Agora a gente vai continuar o nosso assunto dentro do reino vegetal, beleza? E vamos falar sobre as gimnospermas, tá? As gimnospermas, elas formam o primeiro grupo de vegetais que se torna completamente adaptado ao ambiente seco. Tranquilo? Eles não dependem mais daquele ambiente úmido que dependiam, por exemplo, as briófitas e pteridófitas antes delas, tá? Isso acontece porque pela primeira vez aqui no grupo vai aparecer a flor. A flor aqui ainda é uma flor bem primitiva, tá? Chamada de estróbilo ou cone, mas já é suficiente para a gente poder classificar esse cara, caracterizar, classificar não, porque classificar faz parte do sistema de taxonomia, beleza? Mas a gente caracteriza, beleza? Isso é uma característica dela, são fanerógamas, tá? Fanerógama, o fânero é um enfeite, beleza? Então ele tem um aparelho reprodutor enfeitado, vamos dizer assim. Você tem uma estrutura, né, amostra bem evidente que é responsável pela reprodução dela, tá certo? E essa estrutura, no caso da gimnosperma, vai ser chamada de estróbilo, que é a flor dela, tá? E a flor de uma planta é a estrutura responsável pela reprodução, porque é nela que vão ocorrer tanto a reprodução assexuada quanto a sexuada. Dentro da flor da gimnosperma vai ocorrer produção de esporos que originam os gametófitos. Gametófito de gimnosperma e de angiosperma, depois a gente vai ver também, tá? São os grãos de pólen, que aí no caso vai ser o gametófito masculino, e o óvulo, que é o gametófito feminino. Eles são reduzidíssimos, ainda menores do que os gametófitos de pteridófitas e briófitas, beleza? Mas aí, o que acontece? O gametófito masculino, o grão de pólen, vai carregar dentro dele um núcleo gamético, na verdade dois núcleos gaméticos, a gente só aproveita um, tá? Mas vai carregar dois núcleos gaméticos masculinos haploides, tá? E no óvulo, no interior do óvulo, a gente vai encontrar o núcleo gamético feminino, que é a oosfera, também haploide. Tranquilo? O grão de pólen vai ser transportado pelo vento, vai chegar lá na flor feminina, beleza? Vai permitir a fecundação, tá certo? Após a fecundação, o óvulo, que estava abrigando a oosfera, vai originar uma semente. Então a gimnosperma, ela é a primeira planta espermatófita. Aí lembra que gimno significa nua, espermato semente, então espermatófita, né? A planta que apresenta semente, gimnosperma, semente nua. Tranquilo? Então, alguns exemplos para vocês, ó. Essa é a nossa gimnosperma, né? Araucária, característica lá da região sul do Brasil, daqueles planaltos da região sul do Brasil, onde tem aquela floresta de araucárias, beleza? Ele é o nosso pinheiro, também chamado de pinheiro do Paraná por conta disso, tá? Aí um pinheiro clássico, né, daquela floresta de coníferas lá na região norte lá dos Estados Unidos, Canadá, Rússia, tá? Essa é uma cicadáceas, são comuns árvores, plantas ornamentais, assim, comuns a gente encontrar em jardins essas plantas, tá? E isso aí é o ginkgo biloba, tá? Tipo, ele é uma árvore milenar. Algumas delas têm 1000 anos, mais de 1000 anos até de idade, beleza? São bem primitivas. Bom, aí vamos lá, vamos falar da reprodução delas. Como eu tinha falado, dentro da flor a gente tem reprodução sexuada e assexuada, tá? A reprodução assexuada vai ocorrer dentro de esporângios. Então aqui existem flores masculinas e flores femininas. Dentro das flores masculinas a gente encontra, ó, microesporângios. Tá? O esporângio é a urnazinha onde são produzidos esporos. Aí os microesporângios então produzem micrósporos. Esses micrósporos, cada um deles se desenvolve em um grão de pólen masculino, um grão de pólen. Tá? Agora, na flor feminina a gente encontra macroesporângios, que formam macrósporos. Beleza? Cada macrósporo dá origem a um óvulo. Aí vamos lá. Esse aqui é o estróbilo, beleza? A flor da gimnosperma. E aí o grão de pólen vai carregar dois núcleos gaméticos, como eu tinha falado antes. Ele é levado pelo vento. Por que ele é levado pelo vento? Porque esse tipo de flor aqui, ele não tem nenhum tipo de atrativo para algum agente polinizador externo. Por exemplo, ela não tem cheiro bom, não tem pétala colorida, não tem néctar, não tem nenhum brinde para atrair um animal para fazer essa fecundação cruzada. Entendeu? Então ela tem que produzir pólen suficiente para que o vento bata,
né, movimente os galhos, e aí tipo, a quantidade de pólen liberada vai ser grande a beça, porque quanto maior for, maior vai ser a chance desse pólen atingir a flor feminina em outra planta. Entendeu? Então é um processo chamado anemofilia. Tá? Anemo é vento e filia é afinidade. O vento carrega o pólen. Tranquilo? E aí, esse pólen vai ser carregado até a flor feminina. Lá na flor feminina, ele vai germinar, originando uma estrutura chamada tubo polínico. Dentro do tubo polínico vai passear o núcleo gamético masculino, e aí ele vai ser levado até a oosfera. Tranquilo? Sem necessidade da água para reprodução sexuada. Então aqui agora essas plantas já são adaptadas a clima seco, ambiente mais seco, tá? E aí, vamos lá. Só o primeiro núcleo gamético que vai ser utilizado na reprodução, como eu tinha falado antes. O segundo é desprezado, beleza? Com a fecundação vai se formar o zigoto. O zigoto se desenvolve no embrião. Ao mesmo tempo, aquele óvulo vai se desenvolver originando a semente. A semente protege o embrião, dando condições dele sobreviver por tempo suficiente para que as condições do ambiente melhorem. Beleza? Aí, além disso, você já vai ter, pelo menos aqui, mais uma vantagem da presença de sementes, né, que é aumentar a sobrevivência do cara que vai se desenvolver a partir dele, a partir da reprodução. Beleza? E a outra vantagem vai ser melhorar a dispersão pelo meio. Porque as sementes, elas também desenvolvem estruturas para facilitar esse processo de transporte, tá certo? Algumas sementes, por exemplo, desenvolvem abas assim, que parecem asas, e aí o vento bate e carrega a semente com ele. Quando você tem fecundação, beleza? Usando o vento, você tem um caso de anemofilia. O vento leva o pólen e vai ter a fecundação cruzada por causa dele. Quando o vento carrega semente, ele simplesmente leva a semente para ela germinar em outro lugar. Então você vai ter um caso de anemocoria. Tranquilo? Então o vento carrega as sementes para longe. Só que em alguns casos você vai ver aqui, por exemplo, isso aqui é o pinhão, né? O pinhão, que é a semente do pinheiro do Paraná, tá? E isso aqui tudo é a pinha. A pinha, na verdade, é o estróbilo ainda com as sementes. Essas sementes atraem uma grande quantidade de animais, principalmente pássaros. Ele tem a gralha no Paraná, que é o principal dispersor das sementes do pinheiro. Entendeu? Ela fica bicando aquele troço, vai carregando as sementes junto com ela, algumas ele deixa cair pelo meio do caminho, e aí essas sementes vão germinar, dando origem a novas plantas. Então, quando um animal carrega a semente, você tem um caso de zoocoria. Beleza? Então, para a gente poder dar uma resumida, aqui está o ciclo. Ó, uma planta produz cones masculinos, beleza? E a outra produz cones femininos. Tranquilo? A planta que produz cones masculinos vai produzir lá, a partir dos micrósporos, os grãos de pólen. O grão de pólen vai ser levado pelo vento. Chegou lá na flor feminina, ele vai cair em cima de uma estrutura chamada micrópila. Beleza? Na micrópila, ele vai se alojar e vai produzir o tubo polínico. O tubo polínico vai levar o núcleo gamético masculino até a oosfera, formando lá um embrião que vai se desenvolver dentro da semente. E aí a semente vai ser levada pelo vento, no caso essa daqui, olha a asinha dela, beleza? E quando chegar lá no solo, né, tiver condições ideais para ela, ela vai se desenvolver numa planta nova. Beleza? Então, só para a gente poder lembrar daquelas estruturas, o que é haploide, o que é diploide, ó. O grão de pólen, que é o gametófito masculino, é haploide. Gametófito sempre N. Beleza? Haploide. O núcleo gamético, haploide. O óvulo, haploide, e a oosfera também haploide. Com a fecundação, você vai formar um embrião diploide. Então, essa planta que você está vendo aqui, ó, que é diploide, é o esporófito. Então, o cone é 2N, mas os esporos que ele produz são N. Beleza? Bom, galera, é isso, tá? Depois a gente volta num outro vídeo falando sobre as gimnospermas, perdão, as angiospermas e a classificação delas, tá? Valeu, pessoal. Obrigado.